Oi, eu sou o Danilo e esse é meu projeto para a disciplina de Física Teórica 2. O meu projeto consiste em uma simulação de um pêndulo em movimento harmônico simples. Para essa simulação eu utilizei a linguagem de programação Python junto com a biblioteca gráfica Pygame. Mas antes de entrar nos detalhes do código, vamos entender a física por trás do movimento harmônico simples. Bom, em um MHS temos essas três funções principais para entender o movimento do pêndulo. A primeira é a função horária do pêndulo, que vai me dizer o ângulo que o pêndulo descreve em relação à posição de equilíbrio, isso tudo em função do tempo. Derivando essa função, teremos a taxa com que esse ângulo muda, isso é, teremos a velocidade angular desse pêndulo. E além disso, temos um parâmetro inerente do MHS que é a frequência angular, que no caso de um pêndulo simples é dada pela raiz quadrada da aceleração da gravidade dividido pelo comprimento do pêndulo. Além disso, temos as funções que falam sobre a energia de um pêndulo em MHS. Como o pêndulo é um sistema puramente mecânico, as energias envolvidas nesse movimento também vão ser de natureza mecânica. Ou seja, nesse caso vamos ter a energia cinética, que está relacionada com a velocidade do pêndulo, e a energia potencial gravitacional, que está relacionada com a diferença de altura entre sua posição atual e a posição de equilíbrio. Primeiro começamos a falar da energia cinética, que é dada por massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. No slide anterior, obtivemos uma equação para a velocidade angular do pêndulo. Mas para calcular a energia cinética precisamos da velocidade linear. Ou seja, vamos usar a equação que V, a velocidade linear, é igual a velocidade angular multiplicada pelo raio, que no caso seria o comprimento do pêndulo, e vamos obter uma função para a energia cinética em qualquer ponto desse movimento. Já para a energia potencial gravitacional, temos que ela é dada por massa vezes gravidade vezes a altura. A altura, nesse caso, seria a diferença de altura entre a posição de equilíbrio, que aqui nesse caso consideramos que ela seria a altura zero, a diferença dela entre a altura atual do pêndulo, que nesse caso eu descrevi ela como h. Para achar esse valor de h, precisamos observar o problema e utilizar algumas relações trigonométricas de cosseno para encontrar a altura, que no caso seria dada pelo comprimento e pelo ângulo que o pêndulo descreve atualmente. Bom, agora vamos dar uma olhada no código que eu fiz para simular esse pêndulo. A maioria das classes e das funções que foram implementadas aqui são mais para controlar a biblioteca gráfica e afins. Mas a física e a lógica desse pêndulo, desse simulador, elas giram em torno da classe principal, a classe main, e a classe pêndulo. Vamos começar com a classe main. A classe principal, como em todo programa de Pygame, vai conter um loop principal, que é onde todas as variáveis e atributos de todas as classes vão sendo atualizadas a fim de obter uma simulação, a fim de simular movimento, simular uma mudança de parâmetros. Então, a cada iteração desse loop, chamamos as funções de atualizar parâmetros do pêndulo, e essa função de atualizar parâmetros do pêndulo vai calcular a posição vai calcular o ângulo que o pêndulo está atualmente de acordo com a função horária do MHS. Além disso, para calcular as energias, eu vou precisar das velocidades
linear e angular, que nesse caso está sendo dada nessa função de calcular a energia cinética. E além disso, temos a energia potencial gravitacional, que também vai estar sendo dada de acordo com as funções que a gente viu anteriormente nos slides. Bom, esse aqui é o simulador. Ele tem um pêndulo em movimento harmônico simples. E aqui do lado podemos utilizar essas barras para alterar os parâmetros do pêndulo. Então eu posso aumentar o comprimento, posso aumentar a amplitude desse movimento. E dessa forma a gente consegue observar qual que é a diferença que esses parâmetros fazem. Agora note, aqui embaixo temos os valores de energia cinética e de energia potencial gravitacional. É interessante observar que quando o pêndulo está em seu movimento, está em seu ponto mais baixo, sua velocidade é máxima. Então, com isso, sabemos que, como está em seu ponto mais baixo, a altura será zero e, portanto, a energia gravitacional será zero. Além disso, como a velocidade é máxima, a energia gravitacional será máxima. Outro ponto importante de ressaltar é que, como o movimento harmônico simples é um movimento cíclico e que ele não há perda de energia nesse movimento, no momento em que a energia cinética é máxima e a energia gravitacional for mínima, ou vice-versa, sempre essa energia máxima vai ter um valor constante. Até mesmo em pontos intermediários, em que a energia cinética e a gravitacional não têm valores máximo ou mínimo, a soma dessas energias sempre vai dar um valor constante. Claro, isso sempre para dados parâmetros que nunca mudam, para dados comprimentos e amplitudes constantes. Mais um ponto é que nesse simulador o valor da massa sempre será constante. O valor da massa sempre é de 1 kg. O código produzido para esse projeto vai estar disponível em meu GitHub e também o link desse GitHub vai estar disponível na descrição desse vídeo. Aqui você pode encontrar o arquivo README, que basicamente vai conter as especificações do projeto, além do propósito desse projeto, e o arquivo main.py, que seria o arquivo Python desse projeto, desse programa. E também, se você quiser utilizar esse simulador, eu deixei já disponibilizado o arquivo executável desse programa. Então você não precisa ter Python instalado em seu computador se você quiser utilizar esse programa.